Fala família, olha que tá de novo, questão de número 4 barra questão 106, lá ele de novo, eu não consigo falar a palavra 106 e pensar em outra coisa, mas enfim, vamos lá, questão 106, uma questão previsível, cara, isso eu também já falei em live com vocês, é uma questão que fala sobre, não foge, não surpreende muitas pessoas, sobre funções inorgânicas, mas uma coisa que me surpreende, que eu achei interessante, é que dessa vez, essa questão de funções inorgânicas, não é uma função assim, eu tenho um ácido, quero escolher uma base, sabe? Ele dá pra gente nomes de substâncias pra gente descobrir a fórmula molecular. Uma coisa legal que essa questão me traz pra gente é o quanto a química ela foi avançando em termos de estudo, né? Aqui tem um quadro, né, em São Paulo, da época de 1909, onde a identificação das funções inorgânicas em termos de fórmula molecular ela é muito diferente do que a gente conhece hoje. Vou dar um exemplo. Hoje, se eu perguntar para vocês, me dê a fórmula química da água, vocês vão escrever que é o H2O. Nessa fórmula molecular, qual é a nossa ideia? A gente escreve, né, os elementos que compõem essa substância e as suas respectivas atomicidades, né? Seria o famoso índice, no caso ali, que indica o número de átomos daquele elemento que está naquela própria substância, como a molécula de água está aqui indicada para vocês. Só que antigamente, né, nessa época, o que tinha de diferente? O elemento nitrogênio, obviamente, que ele fala na questão, mas o lugar que ficava a atomicidade. A água, para eles naquela época, o índice ficava em cima, que é um pouco não tão intuitivo como a gente coloca hoje em dia. Olha que legal, tem um quadro aqui que ele mostra as reações de formação de alguns ácidos, de alguns óxidos também. Esse AZ que está na questão, ele fala que o AZ é o nitrogênio que antigamente é chamado de azoto, beleza? E ele colocava, né, que a leitura das fórmulas inorgânicas ou orgânicas eram diferentes naquela época, como eu estou sendo colocado para vocês hoje, tá? Aqui ele colocou aqui umas dicasinhas, o oxigênio atômico forma o monóxido de nitrogênio, que é o AzO, formação do dióxido de nitrogênio, que é o AzO2, formando nitrato de sódio, NaAzO3. Então, tudo que era nitrogênio virou AZ, né? E os índices ficavam em cima da molécula. O que ele perguntou para você é, de acordo com a representação lá atrás, em 1909, eu quero saber a fórmula do ácido nítrico e do cloreto de cálcio. Primeira coisa, galera, estamos falando de funções inorgânicas, então estamos falando de funções que a gente precisa ter uma noção. O ácido nítrico é um ácido muito conhecido, então não foge muito do convencional. Lembra que o ácido nítrico é um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida. A gente escreve ele hoje assim. Ácido nítrico, ele é um ácido definido como ácido porque ele ioniza em meio aquoso, e lembra que é aquela dica, né? Os ácidos inorgânicos começam com hidrogênio, tá? Além disso, ácido nítrico, esse ico, vem dos oxiácidos, que são substâncias ácidas, que tem o elemento oxigênio, né? Para, no caso, classificá-los nessa classe de substâncias específicas, porque se fosse um clorídrico, por exemplo, não teria oxigênio, só o H e o Cl, ele é isento de oxigênio, seria um hidrácido, nesse caso é um oxiácido, e a gente sabe que ele é um ácido, né? Muito importante para funções inorgânicas, reações químicas, manutenção ali específica de alguns processos industriais e tudo mais. Só que o cloreto de cálcio, ele é um sal. A gente sabe que todo sal ele é feito por um metal e um ametal. Cloreto de cálcio. Cálcio tem NOx mais 2, galera. Cloreto tem NOx menos 1. Então aqui, para a gente poder chegar na fórmula molecular atual do cloreto de cálcio, a gente coloca ele como sendo CaCl2 por conta da ligação iônica dele. Perfeito. Sal, só para lembrar, é uma substância que ela, no caso, dissocia em meio aquoso, né? Ela libera íons diferentes de H+, e OH-, seguindo a regra, no caso, a teoria de Arrhenius, né? Da dissociação iônica, né? Que foi ele criou naquela época, em 1800, e minha avó ainda era nova. E aí a ideia é a gente transformar a atual, né? A forma que a gente representa hoje, na antiga. Galera, vamos lá. Na antiga, o nitrogênio era o AZ.
Então, HAZO. Lembra que a atomicidade hoje é embaixo, antigamente é em cima. Como ele quer respectivamente, vamos tentar eliminar as que não podem ser. A letra B não faz sentido, a letra C muito menos, e a letra D também não. E a letra E não, porque ele está representando o ácido nitroso, né? E não o nítrico. Então, só toma como resposta letra A. Tudo bem? Lembrando, como é que seria o cloreto de cálcio? CaCl2. Olha a dica da questão, ele usou o cloreto de magnésio, que é um dos sais, né, o elemento pelo menos, metal, cálcio e magnésio, se encontram na mesma família. Então dá para você perceber uma certa correlação. Então se o cloreto de magnésio ficou assim, e o magnésio faz parte do mesmo grupo que o cálcio, que é o grupo 2 da tabela periódica, e o NOx sendo mais 2, o de cálcio não vai ter muitas diferenças. Então, nosso gabarito é a letra A de ainda bem que eu sei que ácido nítrico é o HNO3. Tudo bem? Belezinha? Família, questãozinha rápida, tranquila. Surpresa nessa questão é só ela pedir a fórmula molecular te dando a nomenclatura do ácido e do sal. Mas dentro do ensino médio a gente conseguiria fazer com uma certa tranquilidade. Bem, não esqueça de curtir nosso vídeo, assinar nosso canal e receber as nossas notificações, porque vai ter muitas surpresas para o final desse ano e para o início do ano que vem, tudo bem? Tamo junto, um beijo e até a próxima resolução. Valeu!